Boa noite, pessoal. Eu sou o Fred Fernandes e eu te dou as boas-vindas a mais uma edição da Live Case Fundace. Esse é um evento do MBA Fundace, MBA USP de Gestão Estratégica, que é relacionado ao módulo de gestão de pessoas. Hoje a gente tem a honra de receber a Débora Formaggio Baccan, uma profissional com uma sólida experiência nas áreas de controladoria e custos, e ela tem uma trajetória muito bacana, muito inspiradora e inovação. Ela vai contar tudo para a gente aqui. Ela é cofundadora e CFO da Join Ads Network, uma empresa que é parceira oficial do Google no setor de mídia programática e é uma das referências no desenvolvimento de estratégias de otimização de monetização em sites e anúncios. Ela vai contar para a gente o que eles fazem lá também. A Débora é graduada em Ciências Contábeis pela USP, ela tem MBA em Controladoria e Finanças pela FAAP, e ela já liderou posições de destaque em empresas como Agência Trilhas, Paddock Ribeirão, Tonon Bioenergia, várias outras que ela vai contar ao longo do caminho também. E ela tem uma experiência muito grande em elaboração e análise de relatórios financeiros, planejamento orçamentário e monitoramento de indicadores de desempenho. Ela vai compartilhar com a gente alguns problemas que ela está enfrentando, né? Além dessa história de empreendedorismo, ela vai compartilhar alguns problemas que são relacionados à gestão de pessoas na empresa que ela é CFO. E os alunos que estão nos assistindo, eles vão ter a oportunidade de participar e de interagir ao vivo. Eles podem mandar perguntas e as perguntas vão servir para os ajudarem a identificar as possíveis causas raiz do problema. Olha o Chical aí, né? Então, por meio das perguntas, eles vão analisar o porquê e, eventualmente, esses problemas podem estar acontecendo. E, depois do evento, o pessoal se reúne em grupos e eles desenvolvem um relatório trazendo propostas e soluções aplicadas ao caso que a gente está discutindo. Essa é a nossa Live Case Fundace. Então, sem mais delongas, eu quero chamar aqui ao palco Débora Baccan. Boa noite, Débora, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar e de contar um pouquinho da história da empresa, da minha história, da jornada toda. Muito bom. Débora, então, o pessoal que assistiu a nossa introdução deve estar se perguntando aqui, né? Ok, você é graduada em Ciências Contábeis, agora você está como CFO de uma empresa, até faz um pouco de sentido, tem alguma coisa a ver, mas você teve uma experiência grande de CLT, de funcionária antes, Sim. E no meio do caminho você resolveu empreender. Conta um pouquinho dessa tua jornada aí desde o início da tua formação, o que você já fez, por onde você já passou? Eu me formei em Ciências Contábeis, entrei na faculdade com 18 anos e com 22 eu já estava formada. E nessa jornada eu fui trabalhar num grupo de bares e restaurantes de Ribeirão. Algumas pessoas conhecem o Saus, o Zucker, Harley, que já fechou, que ficava lá em cima da concessionária. Então, ali eu fiquei 4 anos nesse meio de bar, restaurante, festa, fazia Only White, Only Black, trabalhava com evento, festa do Zucker. Então, eu comecei lá, só eu no departamento, a empresa foi crescendo, cheguei no auge lá de ter 120, 130 funcionários, quando estava tudo aberto, final de ano. Então, aprendi bastante por lá. Aí eu cansei, me formei na USP, cansei do setor, e eu queria aprender outras coisas, e fui trabalhar numa empresa de tecnologia. Não tinha nada a ver com essa parte, mas nos bares, no restaurante, eu fazia muita análise financeira. Então, a pessoa fala assim, restaurante dá dinheiro? Eu falo, depende. Você tem que ter um controle muito forte para você conseguir mensurar isso, tanto gestão de pessoas, controle de alimentos e bebidas, os valores, o cardápio. Desperdício, acredito, perdas, né? Desperdício é muito grande. Você tem que ter uma linha de produção. Então, assim, às vezes eu falo, a pessoa assiste Masterchef, é lindo, mas lá dentro o negócio pegava fogo. Então, foi uma escola para mim, conheci muita gente, contratei muita gente, acabei desligando muita gente, então, assim, tive um aprendizado muito grande ali. E aí eu falei, vou mudar. Aí fiquei um tempo sem trabalhar, assim, para dar uma descansada, e fui trabalhar na Com5. Passei no processo seletivo, na época o Cassiano Castro era gerente, também fez faculdade na FE, a gente tocava figurinha,
e comecei minha jornada ali na parte de custos, porque não existia o departamento. Era uma empresa de tecnologia grande, estava expandindo muito, tinha grandes clientes, tinha o Açaí, tinha Sermofato de regiões do Brasil inteiro, chegava a ter 380, 400 colaboradores, e ali foi uma escola para mim também, porque toda análise financeira a gente começou a mostrar isso para os diretores e para os sócios, porque eram todos programadores, então não tinha uma vivência financeira. E aí viu o tanto que era importante ter essa vivência, esse conhecimento financeiro para a tomada de decisão. Então, a controladoria começou a andar junto com a diretoria, para a gente fazer essas análises financeiras, conversar com o pessoal, para entender, falar assim, o porquê do investimento, aonde que eles queriam chegar, qual que era o orçamento, porque nem o orçamento existia na época, e faturava mais de 1 milhão por mês. E eram custos com funcionário, tinha muito custos hora funcionário, colaborador, que fazia implantação de sistema no Brasil inteiro. Então, no nosso setor, a gente conseguia mapear e mostrar, falar, esse cliente aqui não está dando resultado. Então, tem que ver uma negociação, mudar um pouquinho para conseguir melhorar isso. E eu fiquei lá 3, 4 anos, foi uma coisa bacana, eu entendi como é que funcionava a holding, a empresa foi comprando as outras empresas, foi colocando o pessoal ali na parte jurídica, tinha sócio que participava, outros não participava, mas foi bem bacana também, muita análise financeira para quem não tinha conhecimento. E isso foi um divisor de águas, assim, na empresa, tanto que na época eles compraram 2 andares no edifício no Presidente Vargas, a gente começou a planejamento para construir, fazer esse imobilizado, como fazer o imobilizado no balanço patrimonial, com DRE, para ver se entrar na holding, se era o investimento da empresa, o investimento era do sócio, de quem era o dono do prédio. A Consinco não poderia ter isso no seu balanço, financeiramente não era viável. Então, foram vários aprendizados nesse tempo aí. Aí, depois desses 3 anos e meio, eu fui convidada, assim, me chamaram para trabalhar na Tonon, que é bioenergia. Na Tonon também nunca entrei numa usina, não tinha a menor ideia de como funcionava, mas também era do setor de custos. Você gosta de desafio, né? Eu gosto. Nossa, lá era uma escola, assim, porque era uma cidade muito pequena, chama Bocaina, do lado de Jaú. Eu morava num hotel. A pessoa fala, você trabalha lá a semana inteira, de fim de semana eu via para casa, mas conhecer o pessoal, então, assim, eu ia na parte da indústria, eu ia na parte da manutenção, ver quantas colhedeiras tinha que fazer a amortização da cana, então, na colhedeira, hora máquina, hora homem, se vai trabalhar 2 turnos. Aí começou a chover, eu já tinha que mudar o balanço. Aí tinha problemas de recuperação judicial. Então, era mais desafiador, né? Porque tinha muito credor, tinha empréstimos com o Banco de Nova York, tinha fundo de investimento, tinha tudo lá dentro. E a gente, como custos, eu fazia um orçamento, faturava 1 bi, e era uma coisa muito doida, que a pessoa fala assim, nossa, tinha SAP, tinha sistema, e o nosso orçamento era no Excel. Tudo no Excel. A pessoa fala, não é possível. Eu falo, ué. Porque o dono da usina comprava várias máquinas novas, mas ele não comprava um sistema, porque ele não via o sistema. E a gente tinha que ter 5 pessoas no departamento para fazer um sistema rodar manualmente, coisa que uma aquisição funcionaria plenamente o sistema. Então, tinha muita marcação no papel. Então, o motorista entrava no trator, no caminhão, marcava a hora que ele entrava, a hora que ele saiu, tinha que ter um setor inteiro para fazer apontamento de máquina. Isso já tinha condições de fazer geolocalização do trator, que hora que ele entrou, que hora que ele saiu, um sistema baratinho. E o dono falava, não vou pôr. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha que ir lá na indústria, que aí eu tinha situações engraçadas, assim, né? Os terceiros entravam com caminhão, e eu não queria entrar com o caminhão, e chegava armado na porta, e jogava terra na cana, e a cana, tanto assim, isso aqui era terra. Jogava pneu dentro da cana, que quando você entra na usina, você tem que pesar o caminhão, e ganha por peso. Ele enchia de borracha, era uma coisa louca, assim.
Uma vez pegou fogo na esteira. Só que tudo isso eu tinha que mostrar para eles no orçamento. Eles não tinham essa cultura. Eu falava, gente, vamos. Teve uma vez que choveu 3 dias seguidos, a cana foi para o saco. Então, existe essa amortização. A cana dura 5 anos, então, uma média, né? Ela tem uma produção no primeiro ano, no último ano ela já não tem a mesma produção. Então, isso também eu fui aprendendo perguntando muita coisa. Tinha contrato de colhedeira, contrato de maquinário, rural, tinha que contratar rural, ainda existia essa necessidade, devido à localização ali, que era muito morro, a máquina não sobe. Então, eu fui conversando, assim, uma coisa que eu falo para todo mundo, eu estou num lugar, eu estou aprendendo, você vai fazer só isso, eu nunca fiz só isso. Eu sempre queria saber um pouco mais. E aí, eu ia para evento, eu participava do pessoal dos cafés, eu conversava com o pessoal de outros setores para entender como é que funcionava. É só descer na indústria para ver como é que é. Eu ia lá ver a mãe, conversava com todo mundo para entender como é que funcionava todo o processo. Eu falo isso também, para mim, foi um diferencial. Ai, meu... Acontece, coisas de home office. Sem problema. Talvez vocês que estejam ouvindo a gente aí estão se identificando, né? Ela falou que já passou por diversas empresas de vários tamanhos, com faturamentos absurdos. Débora, confirma para mim aí, e o pessoal que está assistindo a gente talvez vai se identificar com isso. Eles ainda não tiveram, mas eles vão ter nessa turma, vai analisar a questão de orçamento mais para frente no curso também. É raro a gente ver orçamento em empresa, né? Até em empresas de pequeno, médio porte, é difícil encontrar, né? É difícil. A usina tinha uma questão de ter um orçamento devido ao porte e tinha que fazer uma prestação de contas com o investidor. Mas, por exemplo, a Com5 não tinha cultura de orçamento. Eu entrei lá, a empresa já existia há 15 ou 17 anos e foi o primeiro ano que implantou um orçamento. Era tudo no fio do bigode. Vamos fazer isso, pega tanto e vai contratar. Vai contratar para o setor X. Mas por quê? Mas qual que é o custo do setor? Mas qual que é o orçamento? Você tem X vagas. Entra num ponto de você ver o custo do setor, quem são as pessoas. Aí eu começava a jogar para o RH. Porque o RH não sabe contratar. Ixi, era um fogo no parquinho. Só que a gente ia se envolvendo, eu falo, para entender o porquê. Aí você via colaborador que fazia um teste de que ele não tinha condições para estar naquela vaga. Falando, não é que a pessoa é ruim, ela está no lugar errado. Tem o perfil, né? Ela não tem um perfil. E aí foi uma chuva de demissão. Eu entrava no elevador, o funcionário saía. Porque a gente que fazia as contas não desligava, mas sabia que estava fazendo essa gestão de cargos e salários, que também não tinha. Era uma empresa familiar. Eu falei assim, empresa familiar são duas coisas. Você tem uma liberdade de aprender com o dono, você tem uma abertura, mas para o dono, às vezes a primeira pessoa que ele contrata é um parente, porque está ali. Eu confio, mas aquela pessoa não serve para aquele cargo. Eu falo assim, uma coisa é você ter uma empresa, uma coisa é você ter uma ONG. Uma coisa eu falo muito isso na empresa. Eu falo, gente, eu faço meu trabalho social onde eu devo fazer, não aqui dentro. Eu já ouvi falar de alguns empreendedores famosos aí, conhecidos, que eles pagam para os filhos ficar em casa, que dá menos prejuízo do que colocar na empresa. Mas vamos lá, Débora, e aí o que deu o clique, então, para você falar, cara, eu quero deixar minha carteira de trabalho do lado aqui e eu quero empreender? Foi quando eu engravidei. Eu não planejei minha gestação, né? Eu falei, eu pedi demissão grávida, sabendo que o meu irmão, que é o Douglas, né? Hoje a empresa é eu, o Douglas e o Caio, os sócios da Join Ads, e o meu irmão era publisher, ele trabalhava com o Google AdSense. Eu falei, vou trabalhar com você. E ele pediu ajuda, a gente sempre conversava muito sobre o trabalho. O meu irmão, ele é vendedor de atacado, ele foi vendedor do Magazine Luiza, ele foi vendedor das Casas Bahia, de várias redes. E aí, o dia que a empresa mandou ele embora, ele vendia colchão, ele falou, cansei, também quero empreender. Aí ele conheceu a internet nessa época.
E foi tentando fazer o site funcionar com o Google AdSense, que isso há 8 anos atrás, praticamente, não tinha tanta informação. E eu falei, Douglas, então vamos começar. A gente começou a empresa, deu 3 meses, a gente quebrou. Quebrou os dois. Ficamos devendo 300 mil reais, uma coisa absurda. Eu rodava tráfego pago para o Google me pagar, o Google chegou e falou assim, não vou te pagar. Foi basicamente isso. E o meu irmão, eu falei, eu grávida de 8 meses, eu falei, eu preciso comprar as coisas para o meu filho, numa pindaíba, e ali foi um gatilho que eu falei, eu não posso desistir. E nem o meu irmão. O filho dele já tinha 3, o pequenininho tinha 1 ano e meio. E aí a gente foi aprendendo, foi conversando com outras pessoas, passamos um período bem difícil, mas a gente não desistiu. Aí a gente, depois de 6 meses, a gente continuou, quitei minhas dívidas, assim, várias, devia para todos os bancos, estudei todas as contas possíveis. E assim, eu não tinha recurso familiar, minha mãe e meu pai não tinham condições de ajudar, então a gente teve que fazer funcionar. O meu irmão era muito bom comercialmente, inteligente para ganhar dinheiro, mas financeiramente ficava tudo comigo. Que aí, se eu colocasse na mão dele, ele torrava tudo. Então, a gente foi organizando isso. Nesse meio tempo, a gente tinha um site grande, com muito tráfego, né, um portal de notícias financeiras, até porque eu era redatora também, eu consegui escrever a matéria para o site. Eu falava, Douglas, vamos vender o lead para o banco. Aí eu consegui ligar no banco, falei assim, eu quero trabalhar com vocês. Em vez de eu vender o lead para o banco, eu vendi um contrato de empréstimo. Então, em vez de eu ganhar 10 reais num lead, eu ganhava 2 mil, 3 mil numa transação. A gente já chegou a abrir um call center, isso também a gente já fez. Eu fui parceira da BMG, a gente abria abertura de conta BMG, totalmente online. Aí depois disso a gente foi conhecendo outras pessoas. Nesse meio tempo eu conheci o Caio. E aí o Caio tinha esse contato com o Google, que até então eu era cliente do Google, né? Eu era publisher. Ele falou assim, não, eu consigo uma networking para a gente. Vamos ser sócio? Vamos ser sócio. E aí o dinheiro que eu fiz com os bancos vendendo lead, eu guardava tudo e depois investi na Join. Nós 3 viramos essa chave. O Caio também tinha filho pequeno, morava no Paraguai. A gente ficou sócio sem se conhecer pessoalmente, online. Nunca tinha visto ele na vida. Eu falei, não, mas tem que dar certo também. E aí, essa virada de chave da gente querer ter o nosso negócio, querer fazer diferente, né? Tinha os filhos, hoje eu falo que os filhos movem muito, a gente é um gatilho muito grande, a maternidade, a paternidade, então a gente tinha que fazer acontecer, não tinha mais opção, não tinha como ir para trás. E a gente foi conversando com muita gente, erramos muito no começo, mas muito, até questão de gestão de equipe, por mais que você fale, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com MacBook 15 Pro A27, iPhone 48, mas são pessoas que estão ali. Deixa eu aproveitar e te perguntar, você quando você trabalhou CLT, você chegou a gerir muita gente, né? Você mesmo falou que teve equipes muito grandes. E hoje você tem a sua equipe. Qual que é a diferença, se existe, qual é a diferença para você entre gerir equipe dos outros e a própria equipe? Olha, a própria equipe é desafiador, só que eu falo a caneta na mão. Então, às vezes eu falo, eu já tenho feeling. Eu já tive diversos tipos de equipe, mas na empresa eu falava assim, olha, fulano, essa pessoa não vai dar certo, mas ele não vai sair daqui. O meu gestor falava. Mas por quê? Tudo tinha 2 pesos, 2 medidas. Isso atrapalha muito numa empresa, porque aquele cara contamina o resto. E isso eu vivi como CLT. Muita gente boa no lugar errado, gente que não deveria, gente que não adicionava, que fazia um furdunço na empresa e não mandava. Eu falo assim, gente, não é pessoal, não é nada disso, mas aqui não vai dar certo. Então, eu prefiro desligar a pessoa mais rapidamente, trocar o funcionário, para não gerar um incômodo e continuar tocando. Isso eu tenho essa facilidade da tomada de decisão. Muita gente deve estar se identificando também com essa
com essa história, porque isso, né, infelizmente, é super comum, né? Muito. Conta pra gente, Débora, o que, que a Join Ads faz? O que, que a Join Ads, que problema ela resolve? A Join Ads, ela tem um parceiro do Google. Nós somos parceiros de CPP, né, Google Partner, então eu trabalho com monetização de sites e aplicativos. A pessoa tem um site, eu sempre dou exemplo, vamos supor, a cidade de On, o UOL, que você entra no site tem aquelas caixinhas. Aquelas caixinhas é o meu trabalho. Porque hoje você anuncia no Google ADS. Todo mundo põe lá anúncio no Google ADS. Então, qual que é o meu trabalho? Eu estou do lado do anunciante. Você anuncia no Google ADS, eu tenho mais ou menos hoje na rede 4.000 sites, de vários países também, que aparecem os anúncios do Google. Então, a pessoa ganha dinheiro para mobilizar aquele espaço para o Google. E ela ganha isso em dólar. Então, a pessoa anuncia no Google ADS e eu mostro o anúncio para você. E quem que eu estou recebendo? Do anunciante. O dono do portal, o dono do site ganha um dinheiro. Como que a Join funciona? Eu tenho vários clientes, a gente tem uma política de rev share. Então, eu vai de 5% a 30% de tudo que aquele site ganha. E aí eu faço consultoria, assessoria, a gente vê a velocidade do site, como é que o site está, se está bem estruturado, porque ele tem que ser aprovado pelo Google. Mas toda essa parte, esse encaminhamento, essas conversas, as reuniões, a gente explica tudo no sentido de alavancar a receita do cliente. O pessoal às vezes conhece o Google AdSense, que é o pessoal que tem canal no YouTube conhece o AdSense, é um concorrente meu. Só que hoje o AdSense você não tem um suporte. E é você. É difícil, não é qualquer um que consegue, é difícil mexer com aquilo, né? Pra caramba. É difícil. A configuração você não tem muito para onde buscar. O Google AdSense pode limitar a sua conta, banir sua receita. Tchau, obrigada, você não tem o que fazer. Como a gente está com a Dex e eu tenho um intermediário que é a Join, eu aviso você, isso está certo, isso está errado, isso você pode, isso você não pode. Eu tenho um relatório, eu consigo colocar preço no seu espaço publicitário, no seu site, você alavancar sua receita. A gente dá o suporte 24 horas. E a gente consegue, porque assim, não vou chegar num site e colocar vários blocos de anúncio, não, eu faço o bloco da forma correta. Tem gente que coloca 10 blocos, e tem casos que eu falo assim, ó, com 3 blocos de anúncio você aumenta a sua receita, porque é o posicionamento de bloco, regra de preço, entre outras coisas que a gente consegue mensurar. No ADEX, no AdSense já não consegue. Entendi. Então, respondendo até o que o Flávio perguntou, que você faz a gestão do espaço, então, do espaço para comunicação. Vamos lá, a Carolina está perguntando aqui, qual que é a tua equipe, qual que é o tamanho da tua equipe de contratados ou terceiros, como é que é estruturada a tua empresa também, em questão de áreas, departamentos, existe essa segmentação, como é que funciona? Existe. Hoje a gente está no DAB, aqui no DAB eu tenho 25 colaboradores mais ou menos, a gente está com 3 salas ali, aqui eu tenho comercial, marketing, financeiro e RH. Toda essa estrutura fica aqui, é bem departamentalizado aqui em Ribeirão. A minha outra empresa, o outro escritório, né, que o Caio fica, você entendeu, o Caio, ele é de Cascavel, Paraná, morou no Paraguai e hoje está em Foz do Iguaçu. Então, ele mora em Foz, e nosso outro escritório lá tem mais ou menos 20 colaboradores. Lá é toda a parte de TI, desenvolvimento, o back-end, front-end, aplicativo, toda a parte de TI eu deixo lá com ele, que ele é o CTO da empresa e faz essa gestão lá. Então, a gente tem um departamento de TI de suporte. Então, se a pessoa entrou em contato com a Join, eu falei com o comercial, com o Arthur, com a Carol, o seu site está aprovado? Está aprovado. O suporte faz toda essa configuração do seu site e retorna para o comercial. Então, eu tenho uma mesa de atendimento. O comercial meu não precisa ser programador. Eu tenho um programador que faz só essa parte. A gente tem um controle por tarefas, abertura de chamado, e aí eu consigo ver o histórico do cliente. Então, o pessoal faz do TI só esse trabalho e repassa para o comercial. E o comercial faz a prospecção dos clientes. Entendi. Bom, diga uma coisa para a gente, então. A gente vai começar a entrar mais sobre o problema, né? E o problema que você vai abordar, atenção, galerinha aí, os desafios da comunicação interna, né? Que a gente estava conversando fora do ar aqui, a gente estava conversando antes,
que você pensa em como trabalhar isso com uma visão de gestão estratégica de pessoas, né? Então, o problema a ser abordado é desafios da comunicação interna. Dá um overview para a gente do que você está falando quando você fala desses desafios de comunicação. É assim, eu falo, eu tenho um desafio, problema de comunicação com gestores, com funcionários, com todo mundo. Por duas coisas. Lógico que existe a localização. Eu estou em Ribeirão, uma parte da equipe está em Foz. E a dificuldade é da informação chegar ao mesmo tempo da forma correta. Então, às vezes eu falo A aqui, lá chegou B, C, D e E. Aí começa um burburinho, e não só assim, eu falo, não é questão de fofoca, é de conhecimento. A gente faz evento, a gente vai para a feira, a gente faz várias coisas, e o problema maior é a comunicação, de como a informação chegar, do modo que vai chegar, e por mais que às vezes você tenha o e-mail, você tem várias plataformas, mas ainda a gente tem uma dificuldade de dar um gatilho no funcionário, dele falar, não, eu preciso falar. E ele não fala. Então, se perde muita informação na empresa. E, às vezes, é coisas de cliente. O cliente, se ele deixar num botãozinho do site dele e não avisar, ou avisou o comercial, não avisou o suporte, tem casos que o cara perde 10 mil, 20 mil dólares dia. Nossa. Um erro de configuração que faltou falar. Comunicação. A comunicação, tanto interna, assim, dos funcionários, eu sim que, lógico, a distância atrapalha, mas a questão de comunicação do cliente. Eu tenho cliente no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, a gente tem cliente na Nigéria, Paquistão, Índia, África, Europa, Latam, Argentina, e o cliente vem com a informação, e chove. E eu não tenho um cliente presencial. Eu tenho cliente em Ribeirão que eu nunca vejo. Então, assim, eu tenho que fazer essa comunicação interna e externa com o cliente de uma maneira bem assertiva. Uhum. Mas é a dificuldade nossa nisso. Porque é muito técnico que a gente faz. Você faz assim, mídia programática, mexer no HTML, do Excel. Às vezes um bloco de anúncio que não está aparecendo, o cliente já vem e começa a falar por que não está aparecendo, chama fulano, chama ciclano, conversa com um, conversa com o outro, e não resolve. E aí começa o fodudunço. Rir de nervoso, né? Rindo de nervoso. Exatamente, rindo. E o cara, às vezes, tá ligando para mim, para o meu irmão, mas, gente, eu nem sei o que está acontecendo. Gente. Essa é uma dificuldade de comunicação, de atendimento nosso ser 100% online. Todo mundo. Vamos só esclarecer aqui para o José Geraldo. Vocês estão com 25 colaboradores em Ribeirão Preto e 20 no Sul, total de 45. Isso mesmo. Perfeito. E ele pergunta também se vocês estão fazendo vocês costumam fazer algum alinhamento semanal com os principais líderes? Como é que funciona essa questão da gestão? É aí que está o trem, porque a gente faz muito evento. Então, tem semanas que a gente faz alguns cafés, algumas interações, para todo mundo, é que eu tenho que consertar o carro com o carro andando. Igual essa semana passada, a gente estava na Argentina, a gente está em Campinas, em São Paulo, essa agenda de evento atrapalha esse alinhamento. Então, às vezes, é falta de costume e falta de rotina nossa de conseguir encaixar, porque nós somos em 4 diretores, cada hora um está num lugar. E aí, por mais que tenha o WhatsApp e tudo, a gente tenta implementar, já falou isso várias vezes, integração de funcionário e tudo, mas tempo. O tempo nosso, ultimamente, está bem escasso por conta de agenda. Evento a gente faz muito. E é cansativo pra caramba, não vou... é legal, muito legal, mas é cansativo. E acaba atrapalhando, porque cada que eu estou chegando de um evento, eu tenho 1 milhão de coisas para resolver, captou mais uns 50 clientes, e o cara já está querendo render e começa aquela muvuqueira, eu nem resolvi os BO passado. Tem que continuar, porque eu faço o brand da marca, a gente faz evento para captação de clientes, e fala assim, não, semana que vem, o nosso serviço, a partir do momento que ele instalou o bloco de anúncio no site dele, ele está ganhando. E é 24 horas por dia, 7 dias por semana. O cara está dormindo e está ganhando dinheiro. Ele está o tempo todo online.
Qualquer atraso, qualquer demora já causa um prejuízo muito grande, né? Muito, muito. Vamos juntar duas perguntas aqui. Peraí. A Carolina pergunta se todos os funcionários recebem treinamento a respeito das informações a serem transmitidas, e juntando com o José Geraldo aqui perguntando com relação a processos. Então, existem processos de comunicação que vocês trabalham ou que deve ser comunicado? Como é que funciona isso? Existe. Eu falo que a gente tem um Getter, né? A gente tem o WhatsApp, a gente consegue fazer isso. Só que a comunicação se perde entre os setores. E que ele está falando com o cliente foi para o suporte vai para o comercial. Às vezes o próprio cliente não me reporta o que está acontecendo, e a gente tenta fazer processo de cheque, só que o cliente não responde mais. E eu não consigo ir lá e falar, meu filho, responde. Não, não consigo. A gente implementa muito processo internamente. A gente tem um painel do Office, de um sistema próprio nosso, que o Caio desenvolveu. O problema é quando eu preciso que o cliente me reporte. Só que a hora que ele quer reportar, ele quer fazer do jeito dele na hora dele. E aí ele vai, remexe todo o site do jeito que ele acha que ele tem que fazer e fala assim, agora ficou bom. Aí eu falo, tá errado, não vai comprar, você vai perder receita. E aí começa todo um burburinho. Eu tenho um problema de cliente, literalmente, fazer tudo errado no site e depois reclamar que somos nós. Então, a gente consegue implementar os processos, mas o site é dele. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode desligar da Join agora e daqui a 2 horas começar a render em outra empresa. É muito rápido o timing. E isso é difícil mensurar o que o cliente vai fazer, porque ele tem total acesso ao site. O site não é meu, o site é dele. Uhum. E a gente fala assim, faz esses ajustes. Ele não faz nada do que a gente pede. Isso acontece muito, muito, muito. Porque eu vi que o Joãozinho fez essa implantação no site. Só que é um nicho diferente, é site diferente, a estrutura é diferente. Você está falando de futebol, está falando de carro. Como é que você vai comparar métricas de um para o outro? Acontece bastante. Então, assim, todo colaborador que entra na empresa, ele passa de 30 a 60 dias estudando. A gente não põe nem no front, eu falo. Eu falo assim, faz uma escolinha, a gente faz curso, passa curso de programática, de tráfego pago, de como montar um site, toda a estrutura básica. Aí depois ele faz uma prova de 60 a 70 dias, depois desse período. Se ele passar na prova, aí ele pode atender um cliente. Senão, não. Porque Bacana, porque é algo muito, muito técnico mesmo, né? eu preciso formar tanto o TI como o comercial. Eu tenho, quem que trabalha com mídia programática? A pessoa entende de tráfego pago, então ela está colocando o tráfego no Google Ads. Ali eu estou recebendo. Então, até entender a dinâmica, e tem muita premissa, muitas variáveis. O Google hoje, o algoritmo é amanhã ele muda, eu tenho que mudar todo o meu modo de trabalhar. O meta muda, eu tenho que mudar tudo de novo. Você tem que ser bem resiliente, não pode ser cardíaco, porque muda todos os dias. A API está fora. Mas isso aqui não pode fazer mais. Tráfego de ManyChat, não pode fazer se fizer assim, muito específico. E o cliente fala, o que eu posso fazer? Eu falo, você pode fazer do jeito A, senão o Google vai invalidar. Eu já vi casos de cliente nosso de perder $90 mil um dia. Então, o cara perdeu R$500 mil. Já vi casos de empresa perder $1 milhão de receita inválida porque faz a bruxaria. Boa parte da equipe de tecnologia nossa de Foz, 6 pessoas que cuidam de política e segurança. Porque às vezes o cara entra na rede só para fazer a bruxaria, para fazer tráfego russo, para fazer o que não deve. Então, eles já vêm na maldade. Terrível. Deixa eu aproveitar aqui a pergunta da Fabi. Como são tomadas as decisões estratégicas e como se mantém o alinhamento cultural? E eu quero perguntar também, você falou de reuniões de diretoria, né? E vocês têm um meio de campo entre diretoria e o pessoal que está na ponta? Existem gerentes? Como é que funciona a estrutura? E como é que são tomadas essas decisões? A decisão é da diretoria. Então, vem a demanda, é que assim, eu já aprendi nesse meio tempo, eu faço a decisão, reunião de alinhamento da diretoria, isso acontece a cada 15 dias.
Não tem como. Que chegam as coisas. Só que eu, no meu jeito, da minha cultura, do pessoal lá, a empresa não tem, eu não tenho sala, não tem porta. Então eu sento com a galerinha, vamos tomar café, vamos conversar, o que está acontecendo? Às vezes eu vejo aquele climão esquisito e falo, não, vamos conversar. Então eu consigo, eu falo assim, não é só a decisão da diretoria que vai empurrar a goela abaixo e agora vai ser assim. Não, agora eu vou ouvir de vocês. A gente faz muito brainstorm, até para esse alinhamento cultural do pessoal. É uma empresa de tecnologia, uma empresa dinâmica, tem um som, põe cervejinha, nananã, mas todo mundo sabe o seu trabalho. Então, a diretoria tem que tomar decisões difíceis? Sim. Tem que desligar, mandar embora, vamos fechar isso, vamos fazer aquilo, analisar custos, estratégias, clientes. Mas eu faço muita dinâmica de conhecer o pessoal, conhecer com quem trabalha comigo. Até por uma questão cultural. Eu falo, uma coisa, eu falo assim, um feeling, um Wi-Fi, o som tem que bater. Então, tem gente que chega lá e fala assim, nossa, estou no paraíso. Eu não sento com o colaborador e cobro o que ele tem que fazer. O que você está fazendo? Não, você está trabalhando, você sabe da sua responsabilidade. Isso lá dentro é muito... Todo mundo entrega muito. Tem semanas que a gente trabalha horas, eventos a gente trabalha 16 horas, e todo mundo muito com um sorriso no rosto. O pessoal fala, não, eu gosto do que eu faço. Então, eu gosto muito de ouvir o colaborador. Eu não gosto de tomar uma decisão e empurrar a goela abaixo. Porque eu estou na diretoria, eu estou lá no escritório, mas eu não estou no front o tempo todo. Uhum. Então, às vezes eu sento com o Marcelo e falo, qual que é a dificuldade, o que está acontecendo? Surgiu um pepino. Então, assim, o pepino está aí, não sei quem foi culpado, quem não foi, estou aqui para resolver. Depois, eu não vou atrás do culpado, eu vou atrás da solução. Então, eu gosto de ouvir muito eles. Uhum. Às vezes eu pego um café e falo, e aí, o que está acontecendo? Por que vocês são com essa cara? Tem bem, eu conheço, eu já te vi em algumas, a gente estava conversando antes, já te vi em alguns eventos, alguma coisa. Você tem um tato muito legal com as pessoas, né? Você gosta de gente, né? Já percebi isso. Tem uma pergunta aqui, se todas as entradas de informação são via comercial ou você tem outras entradas de informação na empresa? Da informação, você fala do cliente? O contato com o cliente, Sim, tem cliente que vai no comercial, então, vem de tudo quanto é jeito. Tem gente que chega no meu irmão, na diretoria, no Caio que quer resolver, tem gente que vai no Arthur, tem gente que manda e-mail, é WhatsApp, eu não tenho uma porta única, chove. Chove, gente, no Instagram, a gente faz um trabalho de brand, tem gente que vai atrás da gente na empresa, tem vários tipos de entrada. Não tem tem um CRM que atende o cliente, mas novos clientes, parceria, o pessoal quer entender, quer trabalhar, vem de tudo quanto é lado. A André está perguntando aqui se existe algum sistema de abertura de chamados, de tickets. Tem. Aí que acontece, uma questão de comunicação. Agora, 8 horas da noite, o cliente manda mensagem. Às vezes o pessoal atende, porque tem que resolver, porque das 8 da noite até as 8 da manhã, é 12 horas que o cara está perdendo dinheiro. Aí ele vai lá no computador, resolve o BO e não põe no ticket. Aí tem a questão de WhatsApp. Eu já quis fazer outros tipos de portais de comunicação. O WhatsApp é uma dor e é uma solução, porque eles vão diretamente no pessoal para resolver. Eu tenho que abrir um ticket, eu tenho 24 horas para resolver. Mas o nosso time não dá tempo. Não é uma peça que eu consigo te entregar amanhã. Não. Às vezes é uma configuração de 5 minutos que o cara começa a ganhar dinheiro de novo. Então, respondendo a pergunta do José Geraldo também, o SLA, o Service Level Agreement, vocês têm, ou seja, vocês têm métricas e metas para cumprimento de prazos, atendimento de chamados e tal. Tenho. Eu tenho, o Google me cobra isso, eu tenho que fazer um health score, então o Google me avalia a cada 15 dias. Eu tenho como se fosse uma nota do Serasa, como network, a gente é a segunda network do Brasil em qualidade, porque o Google também não quer saber só de questão financeira, ele quer saber de conteúdo relevante, porque é muito golpe, é fake news, tudo isso atrapalha o conjunto da obra. Então, o Google avalia e a gente entrega muito conteúdo para o cliente, isso é uma dor que está escrito lá, faça isso. A gente tem admirativa,
ele pode conversar com a IA para resolver o problema do site dele, a IA está integrada ao site dele, ao seu histórico dele pela IA. Eu consigo muitas tecnologias de segurança para ele não ser invadido, para ele não fazer coisa errada, mas ainda não tem uma cultura, eu falo não só na empresa, assim, em vários lugares de ir atrás, sabe? Tipo assim, ó, deixa eu ler, deixa eu estudar, deixa eu entender, porque o nosso nicho é muito complicado, de mídia programática, e as pessoas querem pegar o site e bombar amanhã. Não vai. O Google tem a SERP, tem várias métricas que hoje é uma, amanhã é outra. A hora que ele faz o update lá de atualização, todo mundo fica desesperado. O que vai chegar para nós? Não sei. O Google faz alterações, a gente já fez evento na Argentina com o Google em São Paulo, vai ter evento em Nova York. O Google trabalha assim, eu tenho um setor aqui, esse setor não conversa com o outro. É uma caixa de Pandora real, que o que eu faço no Google Cloud, por exemplo, o pessoal do partner, que nós somos o GCPP, não tem acesso. Então, isso é muito louco para a gente. A pessoa fala, é assim que funciona? Eu falo, é. Eu posso conversar com o cara do Google ADS para fazer campanha que não tem a menor noção de como funciona o Demand Manager. Então, o Google, cada um faz um pedaço e os top da galáxia juntam as peças. Mas Entendi. eles não têm comunicação interna. Como é que funciona o teu RH? O que você tem dentro da empresa, o que você tem fora em termos de DP e RH? Eu tenho recrutamento e seleção interno, eu tenho algumas plataformas que a gente testa, eu tenho o Recruiter do LinkedIn, eu tenho o Ataque, às vezes Indeed, eu tento várias plataformas para o meu funil aumentar, para conhecer mais pessoas, eu recebo muito currículo, mas o processo seletivo é interno. Então, às vezes, se é da minha área, passa por mim, se é da área do Douglas, do Caio, do Rafael, conversam com eles. Então, primeiro passa por nós, a gente valida a vaga, vê cargos e salários, eu tenho um plano de carreira, onde que ela vai entrar, que nível que ela vai entrar, o RH dá ok. Depois eu mando para o gestor. Uhum. Então eu falo assim, tem que passar. E muito feeling nosso, assim, também. Eu já contratei e demiti mais de 600 pessoas. Então, às vezes a pessoa fala, ai, mas você vai mandar embora? Eu falo assim, ó, eu não tenho uma clínica de recuperação, eu tenho uma empresa. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho esse time. Às vezes a pessoa chega e fala assim, Débora, ainda não entendi, estou com dificuldade, então vamos estudar mais um pouco. Mas tem gente que não tem afinidade cultural, pessoal, que ela não está afim. E isso acontece muito. Eu tenho uma dificuldade maior de contratação com a geração de 18 a 25 anos. Então, você falando em cultura, então, a Fabi pergunta aqui se a cultura da empresa está clara para todos, se o propósito é bem difundido e se vocês medem satisfação e como é que está o turnover? O turnover está um pouco alto porque eu estou remodelando a equipe. E isso já dá uma dor de cabeça. Assim, a pessoa entende a cultura, entende o que a gente faz. Se quiser deixar a pergunta ali, mas eu posso, às vezes, eu tenho 5 contratações no mês e no outro eu não tenho nenhuma. E eu tenho uma dificuldade dos jovens de 18 a 25 entenderem a cultura. Com o pessoal com mais idade, eu já não tenho essa dificuldade. Mas eu faço avaliação, eu tenho pesquisa de clima, pesquisa de performance, pesquisa de gerente, o Great Place to Work, a gente também trabalha, a gente tenta ouvir mais, eu tenho um canal de comunicação anônimo para ele mandar o que está acontecendo, mas eu tenho situações já de assédio entre um funcionário e outro, e eu não vou compactuar com isso. Nossa, mas é o melhor cara que eu tenho na empresa. Não faz parte de mim isso e eu não vou permitir isso por uma questão financeira. Isso não entra na minha cabeça. Eu tenho psicóloga na empresa, eu tenho de Gympass, a gente tem auxílios financeiros de cultural, várias coisas nesse sentido. Então, eu tenho uma psicóloga que atende todos eles a hora que eles quiserem, porque é uma pressão trabalhar, é correria. Então, às vezes, o colaborador está numa fase difícil pessoal. Então, vai cuidar da cabeça, depois você volta. Não vai desligar nesse momento. Eu vou apoiar no que precisar.
Então, isso tem esse acompanhamento. É lógico que tem uma ética, até um certo ponto, Sim. a psicóloga me dá um retorno, porque está perigoso. Então, vamos ajudar e vamos conversar. Perfeito. Então, eu tenho o pessoal muito engajado, muito participativo. Toda a empresa é comissionada em dólar. Todos Então, são comissionados em dólar. todos são comissionados. O Flávio está perguntando se existe o programa de onboard. Você já falou que tem, quando entra é feito aquele treinamento, a pessoa passa por um treinamento até começar, né? Faz a integração, passa cultura, passa onde eu vou, com quem que eu falo. A gente faz uma call com todo mundo. Fala, hoje, porque eu tenho Foz lá, Ribeirão aqui, fala, hoje eu comecei o colaborador novo, vamos tomar um café, leva bolo, conversa, a gente fica... Mas, assim, eu gosto de ouvir. Isso eu falo porque o meu sócio, Caio, que é o TI, ele é programador programático no talo. Então, ou é 0 ou é 1. Então, ele não tem esse feeling. Ele fala assim, é porque você quer? Eu falei, calma, que a gente tem que conversar. Não é uma decisão de, nossa, acabou o fim, não. Mas isso vai da pessoa. Uhum. Isso vai da pessoa. E vocês têm, vocês têm os diretores, alguém tem a figura de CEO, alguém que fica no topo? Como é que vocês fazem essa divisão? Hoje o CEO é o Douglas, é meu irmão, o Douglas bacana, a gente é irmão, o Caio, ele é o CTO, meu irmão é o CEO e eu sou a CFO. A gente tomou essa decisão por uma questão de... Porque, assim, lá atrás, há 8 anos atrás, quando meu irmão começou, ele era uma figurinha carimbada do mercado. Então, as pessoas não conheciam a Joan Yates, mas conheciam o Douglas Bacan. Até a marca virar, isso muita gente pergunta, mas como que é o marketing de vocês? O meu marketing é interno, eu não tenho agência, eu faço o meu marketing do jeito que eu gosto, do jeito que vai reverberar. Então, o Rafa, ele é o nosso RO, que ele é o diretor de marketing e vendas, que ele é bem marqueteiro, ele gosta, ele tem esse feeling, mas todas as ideias, todos os eventos, todos feitos internamente. A gente participa de eventos, de muitas coisas, mas a gente faz a produção, desde a cadeira que vai sentar, o local, o chopp, a comida, a gente faz isso internamente. E o meu irmão é o CEO por conta disso, dele ser o comercial da empresa, dele ter esse feeling, ele é muito comunicativo, tem todo o conhecimento. Eu falo, meu conhecimento, eu faço parte da equipe de marketing, né? Lógico, todos os eventos a gente fecha, financeiramente falando, eu participo de tudo, porque ainda sou essa é a mulher do dinheiro. Falo, tem coisa que eu pago, tem coisa que eu não vou fazer. Mas a gente tem essa comunicação financeira e meu irmão encabeçou, ele é muito comercial, muito comunicativo, e a parte técnica ele sabe muito bem. Então, ele é a pessoa ideal para o cargo. Que você falou que vocês usam várias ferramentas de comunicação, né? Aqui o Luiz está perguntando Teams, Slack, WhatsApp, de tudo um pouco. O que vocês preferem utilizar no dia a dia de comunicação interna? A gente tem um Gather, que é aquele mapinha, não sei se alguém já viu, que a gente fez a comunicação, porque é uma estrutura da Join dentro de uma sala e que fica todo mundo online. Então, os robozinhos, conforme a gente passa, eu consigo já sentar na mesa online. É como se fosse um joguinho mesmo. Então, a gente gostou muito dele. E o WhatsApp. Às vezes a gente usa muito, eu devo ter 400 e tantos grupos, assim, coisas que eu uso, coisas que eu uso. Grupo por cliente, já tem várias situações. Mas hoje a gente tem o WhatsApp oficial, então tem o CRM integrado ao Office, então qualquer alteração que o cliente pede no WhatsApp da Join, a gente faz o chamado e coloca lá a descrição. Tem situações que não estão ali, que eu comentei com vocês, mas hoje o que a gente usa muito, muito é o WhatsApp. O Dairon está perguntando aqui, se não passa na prova, é demitido, o que acontece? Não. A gente começa tudo de novo. Se ele chegar e falar assim, se ele falar assim, Débora, estou com dificuldade ainda, não consegui pegar o negócio, quero de novo. Ok. Débora, isso aqui não é para mim, vocês parecem uns doidos, esse negócio de mídia programática é uma loucura, não deu certo, tá tudo bem também. Eu já tive vários funcionários que aprenderam o que a gente faz e virou cliente. Eu tenho um funcionário que eu já formei, que por questões internas eu mandei para trabalhar com um cliente nosso. Legal. Então eu consigo fazer essa dinâmica de último.
A gente já passou bastante gente. Eu testo muito o modelo. Uhum. Hoje eu tenho um supervisor em Foz, eu testo um outro modelo, eu vejo comunicação, perfil. Então, eu já trabalhei com muita gente, né? Assim, e outras empresas que eu trabalhei, eu já fui ameaçada, já tive carro pichado, eu já passei por poucas e boas. Gestão de Só que gente. eu consigo separar a pessoa da função. É, Se eu não conseguir separar, eu, meu irmão, e a gente não olhava mais na cara do outro. imagina, né? Imagina. Existe muito atrito. A pessoa fala, é mar de rosas. Não. Existe atrito, são pessoas diferentes. Mas a diferença nos une. Eu tenho perfis completamente diferentes na empresa que não tem nada a ver comigo. Não, É isso que eu quero aproveitar e perguntar aqui. Eu vou juntar, inclusive, a pergunta do José Geraldo com a pergunta da Carolina. Como é que é essa tua equipe aí? Vocês têm diversidade de gênero, de idade? E se existe algum conflito por conta disso, ou conflito geracional? Como é que funciona tudo isso? a diversidade, o Google me cobra isso. Ele tem um papel, assim, ele pergunta, porque, por exemplo, eu sou a única mulher dona de network. É um Nossa. mercado 90% masculino. Uhum. Então, quando a gente vai no evento, eu falo que 95% é homem. Então, isso de ter mídia programática, meus clientes, eu tenho 2 clientes mulheres. O restante é homem. É muito homem nesse mercado nosso. Mas eu tenho essa diversidade interna, eu tenho essa questão de contratar as mulheres, eu tenho mães, eu tenho N situações lá, eu tenho estrangeiro, eu tenho PCD, eu tenho questão de negro, de outras cores, de gênero, eu falo a paleta que eu falo brincando, tá, gente? Assim, mas LGBTQI, que eu já não sei mais quantos, mas tenho, e a gente aprende muito com eles. E essa troca, eu acho que essa diferença da galera nos une bastante, eu consigo aprender bastante. Eu tenho uma colaboradora que está comigo há muito tempo, que ela é casada com a mulher dela, e ela vai ter um nenê, e ela fica nervosa, falei, vai dar tudo certo, eu conheço da pessoa, então, de conversar, de entender. Tem gente que fala assim, se faz reunião, eu falo, eu converso 90% do meu tempo, para entender onde eu estou, como é que funciona. Não gosto de ter uma empresa que a diretoria despeja o negócio e fala, se vira. Não, vamos resolver para ter esse café com a diretoria que a gente faz, de descontrair, de conversar. Ali eles vão soltando as coisas que eu vejo essa parte. Eu tenho problemas geracionais, eu tenho pessoas com 45 anos, eu tenho estagiária com 17 anos, e em Foz também, eu contrato as meninas de TI de suporte, que não é tão comum, as meninas programando, e eu tenho em Foz as meninas programando, então a gente faz essa mescla assim, bem bacana, mas a questão da cultura e engajamento, com 18 a 25 anos, é um pouquinho complicado. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo, para não conflito, não é uma coisa para não, eu quero entender o porquê. Então, tem sim, essa questão de maturidade. Mas não é uma regra, são pessoas e pessoas, são situações, a gente colocar a par. Eu vou para a Foz, a gente faz reunião com a galera, vamos para o barzinho, vamos fazer um happy hour, vamos descontrair, vamos conversar. Tá tudo certo. Tem essa. Ah, você quer me ligar? Me liga. Tem gente que manda mensagem, eu sou super aberta, todo mundo conversa muito. Mas o conflito maior é essa geração dos 18 a 25 de engajar. E eu falo para eles, eu falo assim, ó, a carreira é de vocês, a empresa é Join Ads, sim, mas você, quem é você? Você vai ter que pegar a sua carreira, você tem uma jornada pela frente, você tem que aprender. A partir do momento que você fala assim, Débora, aprendi tudo o que eu queria, estou indo embora, e você é a primeira pessoa a te falar, vai sim, você tem que ir, a carreira é sua. Aqui não está legal, eu quero outros mares, outros desafios, quero trabalhar com outras coisas, então vai. Eu faço o acerto, falo, você quer que eu te indique para alguém? Ah, quero trabalhar com fulano. Vou mandar mensagem para fulano. Cliente nosso, outras empresas que a gente conhece. Eu falo, vai, você tem que desenvolver como pessoa. Que aqui, às vezes, você está num conforto, você quer um desafio, então a gente sai e faz alguma coisa diferente.
Rapidamente aqui, que a gente está acabando o nosso tempo, tem muita pergunta interessante aqui. A Angelina está perguntando, você falou do pessoal do Sul agora, recentemente também, qual que é o grau de autoridade e responsabilidade deles? Existe alguma liderança lá? Como é que funciona essa O gestão? contato deles é direto com o diretor, com o Caio. Eu tenho uma equipe de suporte políticas, que é o Eduardo, que é um gerente, essa equipe. Mas a parte de back-end, tech lead, o front-end, eles têm acesso ao diretor. O diretor, o Caio, ele é inteligentíssimo, passa muita demanda, passa muita coisa, não é aquela coisa de aquele chefe assim, eu não vou te ensinar. A gente ensina, a gente compra curso, a gente faz avaliação, passa 1 milhão de coisas para eles aprenderem. Então, não tem muita alçada. Porque eu vou fazer isso, não. Converse com o Caio, resolve com ele. Então, tem esse contato direto. Facilita bastante o desenvolvimento do pessoal. Bom, a Fabi aqui, se você acredita que dentro da empresa vocês construíram um clima de confiança e segurança para que as pessoas venham conversar com vocês, você já disse também que vocês têm até canais anônimos de denúncias, né? Tem. E vocês dão retorno para os colaboradores dessas. Sim. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho a psicóloga, eu tenho o pessoal, eu tenho o RH, a pessoa fala assim, eu não vou conversar, mas eu tenho um financeiro, eu tenho outros setores que recebem essa informação. E fala, Débora, está acontecendo isso. Soltou no ar, assim, alguma coisa. Então, às vezes, comigo, eles não vão falar nem com o RH por medo. Acontece. Mas eles se desabafam com outras pessoas que vêm e falam assim, queria conversar com você, te dar um toque. Porque, às vezes, nem é do mesmo departamento. Às vezes, o pessoal lá do comercial foi falar com o pessoal do marketing, soltou ali, então vamos resolver. Mas a gente sempre tenta resolver ao máximo para não gerar essa instabilidade. Bacana. Eu quero juntar 2 perguntas agora, do José Geraldo falando, de fato, quais são os problemas na comunicação interna, junto com esse daqui, da Karina, que pergunta se existem indicadores referentes aos impactos. Resumindo as duas em uma pergunta. A dor que você tem é da comunicação interna, né? Você deixou claro que esse problema de comunicação interna acaba atrapalhando os processos e acaba resultando prejuízos muitas vezes, né? Prejuízos que podem ser traduzidos em dinheiro, prejuízos financeiros. Você tem algum indicador que diz os prejuízos relacionados ao problema de comunicação? Existe? Isso é medido? Sim, porque o sistema faz essa mensuração. O meu problema, igual ele falou assim, é do cliente para a Join, eu não consigo mensurar. Porque o cliente só chega, a hora que o trem já ferrou. Essa é a dificuldade. Eu falo assim, o cliente faz esse ajuste e volta a informação. Ele não volta. Eu preciso que ele faça a configuração e me avise o que ele fez, e essa informação não tem. Mas eu tenho indicadores de pesquisa de satisfação que a gente manda para o cliente. Vira e mexe, por exemplo, o Caio, que é o CEO, liga para um cliente. E aí, como é que você está? Quase um cliente oculto, assim, o que está pegando? Como é que você está? Tem um painel nosso que o Caio desenvolveu internamente, que eu vejo por que o cliente baixou receita. Aí, então, o pessoal entra em contato com ele. Mas, assim, eu falo, a gente tem várias métricas e processos. No dia a dia, com correria, muita coisa a gente acaba passando, não é 100%. A gente consegue mensurar, ou às vezes o problema já vem quando já estourou, que tinha que estourar, mas eu consigo analisar isso, porque é uma política de heavy share. O cara falou assim, eu vou sair daí porque eu quero negociar comercialmente com o comercial. Aí o suporte passa para o comercial, é uma outra alçada. Eu não tenho tanto comunicação com o cliente, eu converso muito em feiras e eventos e tudo mais, mas tecnicamente falando, eu não sei tudo. O bloco de anúncio, não sei o quê, eu falei, olha, aí você já está no nível que eu não sou programadora. Mas eu falo, vou resolver o seu problema, vamos conversar com quem entende. Então, a gente consegue mapear, mas no dia a dia, na correria, é mais difícil. Isso é mais difícil. Então, a pesquisa de satisfação eu mando para o cliente e ele não me responde. Ou então, ele vai conversar com o pessoal do comercial e fala assim, eu só vou conversar se for com o Douglas. Então, o próprio cliente dá uma carteirada na gente e fala, ai, meu Deus do céu. É complicado. Um bate-bola rapidíssimo, porque assim, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo está chegando no fim.
Existe algum setor de melhoria contínua, pergunta a Karina, ou algum procedimento, algum processo nesse sentido, de medir, melhorar, realimentar? Sim. A gente faz, é como se fosse um café com o diretor, com o presidente, para a gente ter isso. Então, isso é pautado. E, às vezes, essas reuniões, ninguém da diretoria participa. Eu só ponho funcionário para ficar à vontade. Então, às vezes, eu estou com um problema lá de banheiro no DAB. Não sei se o pessoal conhece. E, às vezes, eu estou com um problema no café. Coisas básicas, mas o pessoal levanta essa informação. Ah, porque está faltando foto disso, daquilo. Então, eu deixo eles à vontade para fazer essa troca. Ah, a gente vai para o evento. Qual que é o problema que eu tive no último evento? A gente faz reuniões pontuais para resolver. Assim, resolve tudo? Não, porque o ser humano você não vai agradar a todos, nem Jesus agradou, nós muito menos. Vai dar BO, vai continuar, mas a gente tenta melhorar o máximo que a gente consegue. Certo. Rapidamente também aqui, o Everton está perguntando, descreve para a gente o organograma para a gente entender. Tem a diretoria, como é que funciona? Porque assim, é o CEO, que é o meu irmão, que é o Douglas, comercial. E embaixo dele toda a equipe de comercial e atendimento. Do lado tem o Caio, o CTO, que ele fica com a parte de TI, o Dev suporte, que aí é outra dinâmica que o pessoal que fica lá no Foz do Iguaçu. Do lado de cá, eu tenho eu com marketing financeiro e o RH, que aí eu cuido da parte do financeiro, RH e marketing. E aí do lado eu tenho o Rafael, que é o diretor, que ele fica entre eu e o meu irmão, digamos assim, porque aí eu faço as contas do financeiro, ele faz toda a parte de planejamento de marketing, o meu irmão atende muito cliente, então nós três temos essa dinâmica, muito por conta de estrutura. Então a gente já senta, já resolve, mas o Caio fica afastado por conta da dinâmica lá do pessoal de TI, mas aqui o Douglas com a equipe do comercial, Rafael, com marketing comercial e eu, administrativo RH, basicamente. Mas como o financeiro eu preciso dar alçada, eu faço meus controles, então eu fico muito envolvida ali neles. Em relação ao cliente, é muito difícil eu conversar, isso eu falo. Mas internamente, nos BOs que às vezes chega de cliente, aí eu também sou acionada como RH para resolver. Então tá, você tem então a direção, você tem na ponta a operação. Entre eles existe gerência, existe alguma divisão? Como é que é? Não, porque hoje eu tenho um RH e um financeiro. No marketing eu tenho o Rafael e o Douglas assim na mesma alçada, depois eu só tenho 3 analistas. Aí no comercial eu tenho o Douglas e o Rafael como diretor, e eu tenho 6 pessoas na equipe do comercial. Eu tenho só uma diferença assim, de gerente para analista. Que aí o gerente de contas já tem mais, já se resolve, e eu tenho um analista que está na caminhada, assim, está na jornada, ainda não virou essa chave. Ali mais ou menos umas 6, 7 pessoas. Eu estou reformulando algumas coisas, que a gente está testando outros modelos, né, de gestão de fluxo de trabalho. Vou contratar mais gente agora para o ano que vem. Eu tenho que começar a contratar agora para moldar, estudar, encaminhar. Para janeiro ele está bom. Gente, que coisa, né? É. A última pergunta que eu vou te falar aqui, e depois a gente encerra. É uma questão interessante do Eleandro, que ele está filosofando. Será que essa proximidade muito grande não pode estar induzindo ao descumprimento de algum procedimento de comunicação? É uma ideia. Pode sim. Porque às vezes acontece assim, eu não vou pegar o erro ali. Então, eles se sentem na equipe mais confortável de conversar com o cliente. Então, às vezes, alguém da equipe fez errado e resolve com o cliente, eu não vou nem saber o que aconteceu. Então, a gente consegue agora, assim, ultimamente, nesse próximo semestre, todos os nossos acessos nos sistemas são por log. Então, ele tem que acessar o sistema implantando agora. Mas Você sim, às vezes tem eles se controle de tudo, todo o histórico, né? Aí agora a gente está conseguindo fazer isso. Eu já tive funcionário, cliente que já quis dar balão, que já quis pegar um monte de coisa errada.
E aí a gente consegue ver isso no log de acesso do painel. Mas isso foi recente. Mas Legal. sim, existe uma zona de conforto, existe esse, deixa que eu resolvo, só para a gente não ver a cagada que fez. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao fim, por mim continuaria aqui, porque o papo é muito gostoso, está rendendo bastante, foi muito rico, trouxe muitas contribuições. Então agora o pessoal tem bastante coisa para lidar em casa aí. E Débora, eu quero te fazer uma última pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados já faz alguns anos, que é muito interessante ouvir o que eles têm a falar. Uhum. Débora, o que precisa para empreender? Vontade. Eu falo que eu fui uma CLT de 15 anos, comecei a trabalhar com 14 anos. É uma vontade sem fim, assim. Eu falo que tem que ser resiliente, não é fácil, você tem que abrir mão de muita coisa. Meu filho tem 5 anos, foi uma fase difícil você empreender, conciliar a maternidade, ser mãe no processo, mas a vontade de mudar de vida, a vontade de ter essa melhoria, e principalmente a gente achou um propósito. Hoje eu tenho um propósito de mudar a vida das pessoas, tanto o cliente como o colaborador, da pessoa se sentir pertencente àquele meio, àquele ciclo, né? E isso é muito legal. Isso é uma coisa que move a cada dia, porque todo dia eu vou ter problema, todo dia tem coisa para resolver, mas você se sente parte integrante de conseguir mudar a vida da pessoa, não só financeiramente, mas dela, assim, agora eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Já tive vários depoimentos bacanas nesses 5 anos de jornada. E empreender é uma vontade sem fim. Você não está cansada, você não fica doente, você vai que vai. E isso foi o bacana. No meio da minha jornada empreendedora, o meu filho teve Covid, eu peguei Covid, meu pai faleceu, eu tive que mudar de casa, eu tive 1 milhão de acontecimentos pessoais, mas nada me desanimava de tentar mudar e fazer diferente a cada dia. Que legal, que legal. Bom, Débora, eu agradeço de coração, foi muito bom, um prazer de verdade ter você aqui. Eu posso garantir que essa mulher trabalha um monte, porque todo lugar que eu vou em evento, vocês estão uma correria. Gente, eu nunca vi participar de tanto evento que nem vocês, e é pauleira. Só quem já fez trade marketing sabe quanto é pauleira fazer evento. Então, cara, parabéns, eu desejo de coração muito sucesso para vocês, muito sucesso para a Join Ads, que continue a ter muito sucesso, que já é uma empresa orgulho aqui da região de Ribeirão. Uhum. E obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição, por compartilhar com a gente. Eu quero agradecer a todos vocês também que ficaram conosco até aqui, e dizer que vocês têm um caso muito legal para estudar, né? Os alunos que estão no MBA USP Gestão Estratégica, vocês têm um caso muito bacana para estudar, então esperamos os trabalhos de vocês. A Débora vai receber o trabalho que for selecionado ao final. E é isso então, pessoal. Eu sou o Fred Fernandes e eu quero agradecer demais pela presença da Débora, pela presença de todos que vieram aqui com a gente nessa Live Case Fundace, que é um evento do MBA USP de Gestão Estratégica. A gente recebeu Débora Formaggio Baccan, cofundadora e CFO da Join Ads Network. Pessoal, então, muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Obrigado de novo, Débora. Quem quiser ir na Join, está de portas abertas. Quem quiser lá conversar, tomar um cafezinho, conhecer o Dabi, tem meu WhatsApp, meu Instagram, pode mandar mensagem, a gente conversa e marca um bate-papo também. Deixa eu até colocar aqui, Dabi Business Park. É isso. A sede onde fica lá aqui em Ribeirão, um lugar sensacional, show de bola. Para quem é de Ribeirão e não conhece, está perdendo, tem que ir lá conhecer, muito lindo. E para quem não é de Ribeirão, vem. Tomar um café e a gente bate um papo, adoro. Muito bom, muito bom. Muito obrigado de novo, pessoal, e até a próxima, então. Até.